Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 14 de agosto de 2025, e nesse horário das 18h30 das quintas-feiras, né? São as quintas, eu digo que são quintas-feiras abençoadas por causa disso aqui, ó. É o dia que a gente estuda sequencialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra linda, maravilhosa, que publicada por Allan Kardec, né? Mas na realidade é obra dos espíritos, desses espíritos amigos. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos, itens 11, 12 e 13. Não julgueis para não serdes julgados. Olha que alerta, meu Deus. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, porque nós adoramos julgar, né? Nossa, o dedo já fica assim, ó, o olhar já fica assim, né? Meu amigo Ricardo, você faz parte de alguma casa espírita? Rose, boa noite a Boa noite. todo mundo que nos assiste. Eu faço parte do grupo Boa Nova de Estudos Espíritas aqui no Maitá, Botafogo, Rio de Janeiro, e é com muita alegria que a gente vem falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Ah, que maravilha, meu, que maravilha. Então, seja bem-vindo à Casa de Francisco de Assis. Nós estamos aqui em Petrópolis, muito frio, né? Hoje até quebrou o galho. Hoje está em 15 graus. Tá bom, tá bom. A gente nem poder reclamar, porque às vezes vai para 10, 9, e aí é o Deus nos acuda, né? Frio terrível. Mas graças a Deus, hoje é uma melhoradinha. A nossa amiga Ana Constantino está lá em São Paulo. São Paulo também não está coisa pouca. Temos a nossa companheira aqui de Maricá, e daqui a pouco, os aqui do Rio de Janeiro, daqui a pouco os outros companheiros vão chegando. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen, que está lá no Rio de Janeiro também, fazer a leitura de uma pequena página, e depois ela vai fazer a prece de abertura, e você, meu amigo, tem até 17, 19 e 20 para fazer as suas reflexões. Carmen, por favor, minha amiga. Boa noite a todos. E a nossa prece de hoje é desse livro aqui, Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a lição aberta é a 18, tem como título Lembranças Úteis. E ele nos diz assim: não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Então, amigos, mais uma vez agradecidos sempre pelas lições que nos puxam a orelha, puxam tudo,
pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa casa para receber o Evangelho de Jesus. Abençoe nosso amigo Ricardo, seus propósitos, sua família, e que nós estejamos sempre atentos a mais essa lição do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, a palavra está com você, tá? Que Deus te abençoe e que abençoe a todos nós. Muito obrigado então, minhas irmãs, meus irmãos que nos assistem. Agradecendo mais uma vez pelo convite para o Trabalho no Bem. Sempre que a gente trabalha, nós temos um lema aqui: mais trabalho, mais luz. Então, que a luz do Mestre nos ilumine nessa noite, para que as nossas palavras alcancem todos aqueles que precisam ouvi-las. Muito bem. Essa, essa, esse estudo que nos foi proposto para hoje, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, é um capítulo extremamente desafiador, né? Eu costumo dizer que o Evangelho, quando nós nos propomos a segui-lo, ele nos traz muitos desafios, mas nesse momento de vida em que nós nos encontramos, no nosso planeta, a nossa realidade mais próxima, ele é extremamente desafiador. E os itens que nós vamos olhar daqui a pouco, que são os itens 11 a 13, ainda mais, porque nós vamos falar sobre o tema Não julgueis para não ser julgados, não aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Então, são temas bastante presentes, bastante atuais e que nos desafiam enquanto espíritos imortais vivendo essa fase juntos aqui encarnados. Então, nós precisamos entender primeiro que o capítulo 10 é o capítulo dedicado à misericórdia e ao perdão. Dois temas simples, né, meus irmãos? Sermos misericordiosos e sabermos perdoar. No momento aonde a gente passa, aonde o perdão é muito bom, desde que nós recebamos. O problema é sabermos perdoar da forma correta. E esse capítulo vai nos dizendo a forma correta de termos, de perdoarmos, para que sejamos perdoados também. E quando a gente vai chegando lá nos itens 11 a 13, não julgar o próximo para não sermos julgados, é muito interessante olharmos ao redor e vermos como a nossa realidade nos provoca ao julgamento, né? A nossa realidade de vida encarnada hoje, de vida de relação, ela nos traz esse desafio. A todo momento nós somos convidados a exprimirmos a nossa opinião, somos provocados a exprimir a nossa opinião, e essa opinião muitas vezes vem eivada de julgamento. Nós nos colocamos numa posição, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, aonde nos assenhoramos de um assunto, entendemos que sabedores da realidade, ou pretensamente sabedores da realidade, nós temos o dever ou a obrigação de nos posicionarmos e sempre com um julgamento, com uma crítica pré-formatada acerca de um assunto ou de outro. Hoje em dia parece que é uma obrigação termos uma opinião formada sobre tudo, já dizia a Raul Seixas, né? Nós somos obrigados a ter uma posição já formatada e exprimirmos essa posição de uma forma muitas vezes dura, de uma forma muitas vezes eloquente, para podermos ser entendidos ou considerados no meio onde nós estamos. E muitas vezes essa opinião vem acrescentada de um julgamento, vem acrescentada de um muitas vezes preconceito que nós já desenvolvemos ao longo do tempo. Então, esse capítulo especificamente, ele vai demandar da gente, no seu entendimento e, acima de tudo, na sua vivência, uma autoavaliação muito grande. Nós precisamos saber nos autoavaliarmos. Só que nos autoavaliarmos de uma forma sincera.
porque nós gostamos muito da autoavaliação, né? Espírita fala muito isso, não? O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, para que se a partir daí possamos fazer a reforma íntima. Só que muitas vezes esse autoconhecimento acontece de uma forma pouco sincera ao espírito, mas muito dentro das conveniências da nossa vida de relação, daquilo que nós entendemos como importante e não aquilo que Deus considera importante para nós. Então, a autoavaliação, que é um pré-requisito para que a gente possa ter misericórdia e possa perdoar, muitas vezes vem é, formatada nos nossos preconceitos, no nosso orgulho, na nossa vaidade, e nós então nos arvoramos numa posição, uma posição que ela é contaminada, se a gente puder dizer assim, por esses preconceitos, pelos interesses pessoais, pelos interesses mais próximos, de cada um de nós, e não exatamente na sinceridade que o Cristo nos ensinou, que é aquela autoavaliação, aquele autoconhecimento à luz da nossa realidade de espíritos imortais, isentos das necessidades materiais ou principalmente dos interesses materiais. Né? Muitas vezes nós nos alicerçamos, nós nos colocamos numa posição de defender aquele ponto de vista, defender aquela posição que nos é interessante, mas naquele momento, naquela ocasião em que temos uma necessidade ou que temos um interesse maior, sem olharmos as consequências dessa nossa posição para o espírito imortal. Pode ser que muitas vezes nos coloquemos frente a uma realidade defendendo uma situação que é conveniente naquele momento, muito motivados pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, e não nos importamos com as consequências da decisão ou da posição que estamos tomando. Nos é conveniente, mas será que é conveniente ao espírito, né? Como diria o nosso irmão Paulo de Tarso, quando ele diz: tudo posso, mas nem tudo me convém, é entender exatamente o que convém ao espírito imortal, liberando ou descontaminando as nossas posições daquilo que é o interesse momentâneo da vida encarnada. Então, a dificuldade que esse capítulo nos traz, o capítulo 10, é sabermos ser misericordiosos, mas entendendo a nossa relação ou a nossa realidade de espíritos imortais. Então, sabermos que temos que abrir mão, muitas vezes, daquilo que entendemos momentaneamente necessário para aquilo que é eternamente necessário ao espírito imortal. Mesmo que tenhamos que nos deparar com posições contrárias, às vezes de pessoas próximas a nós, que não entendem ainda essa relação e que nos cobram uma posição que os desagrade, mas devemos ter consciência ou autoconsciência estimulada para entender que é mais importante atingir os objetivos do espírito imortal do que os objetivos transitórios da nossa vida encarnada. E é sempre muito importante isso, né? Que quando a gente fala de bem-aventurados os misericordiosos, nós precisamos entender o que é o contrário de ser misericordioso, né? Muitas vezes a gente pensa, eu sou misericordioso porque eu sou caridoso ou eu tento me colocar na situação do outro, mas vamos entender um pouquinho o que é não ser misericordioso. E aí o dicionário vai nos dizer, é ser cruel, é ser desumano, é ser impiedoso, é ser indiferente, é ser frio, apático, insensível, bruto. Tudo isso é não ser misericordioso. Só que aí ainda continua o dicionário dizendo que também não é o ser não misericordioso, ou quem não é misericordioso, é desatento, é distante, é descompaixonado. Isso é, não tem paixão. E se nós pensarmos na nossa realidade, nós vamos ver que, ainda que nós tenhamos uma pretensa compaixão, né, sejamos misericordiosos na nossa própria avaliação,
muitas vezes nós incorremos em decisões ou em situações de crueldade, de impiedade, de indiferença, de frieza, de insensibilidade. Sejam essas situações frente a nosso mundo de relação, aqueles que estão mais distante da gente, aqueles que passam por cada um de nós nas ruas, no trabalho, na escola, e muitas vezes a gente vai ver que também eh, tem situações de apatia, de desatenção, né, de distanciamento daqueles que estão mais próximos de nós, mesmo entre familiares, principalmente daqueles que nós julgamos que não são exatamente como nós queríamos que fossem. Então, no momento em que a gente quer ser misericordioso, que nós precisamos exercer o perdão, exercitar o perdão, nós precisamos ser misericordiosos e saber perdoar, mesmo com aqueles a quem nós não temos tanta compatibilidade, tanta empatia, tanta proximidade. É esse o misericordioso que Jesus nos traz, é essa misericórdia que Jesus nos ensina. Porque sermos próximos, atenciosos, simpáticos com aqueles que nos são caros, aqueles que nos são próximos, é muito fácil. Mas sermos misericordiosos com aqueles que não estão dentro desse esquadro ou desse quadrado em que nós colocamos aqueles que nos, de alguma forma, são próximos ou aqueles que muitas vezes nós temos um interesse, né? Então, quando a gente fala na relação profissional, tem é, colegas de trabalho que nós temos interesse muitas vezes em estarmos próximos, diferente de outros que nós nos distanciamos, e nós então vamos ver que a misericórdia, né, que vem junto com o perdão, ela é bastante positiva, desde que nos interesse. Por isso que quando eu vi o tema, né, bem-aventurados os misericordiosos, eu lembrei dos estudos que a gente faz sobre esse tema, numa proposição provocativa, né? O quão de fato misericordiosos nós somos. Como de fato nós sentimos ou desenvolvemos um sentimento de paixão por aqueles que ou de compaixão por aqueles que nos cercam indistintamente, sejam eles aqueles que que caem nas nossas graças, sejam aqueles que muitas vezes nós temos uma certa antipatia, sem ao menos saber por quê. Né? Aqueles que na nossa vida de relação a gente fala, meu santo não cruza com o dele. Né? Aquilo que normalmente a gente diz, não sei por que o santo não bateu. E por que o santo não bate, e é isso que a gente normalmente usa como desculpa, nós simplesmente negligenciamos essa pessoa, nós nos distanciamos dela, e muitas vezes são esses que precisam do nosso braço, do nosso abraço, do nosso afeto, mas simplesmente a gente se afasta, simplesmente nós nos descompatibilizamos ou desincompatibilizamos essa pessoa. Então, a pergunta é: de fato misericordiosos? Sabemos o que é a misericórdia de uma forma ampla e profunda, como o Mestre Jesus nos ensinou? E aí, o próprio capítulo, né, vai nos entendendo, nos levando a entender, antes de nós chegarmos nos itens 11 a 13, que são aqueles é, que nós vamos estudar mais detidamente, sobre essa questão, né? Se estivermos de uma forma muito confortável na nossa missão de sermos misericordiosos, nós devemos fazer uma reflexão. Será que de fato eu estou sendo misericordioso como Jesus nos ensinou? Eu estou sendo misericordioso com o ex-marido, com a ex-esposa, com a sogra ou com aquele parente mais difícil, irmão difícil, né? Ou nos momentos de dificuldade que um filho ou os pais passam, né? Muitas vezes nós hoje nos deparamos com situações de pais idosos que precisam de um cuidado especial por estarem mais debilitados fisicamente, a idade da população brasileira cresce e hoje em dia nós nos deparamos com situações que nós
não convivíamos nos tempos anteriores. São pessoas mais idosas, com as suas necessidades, e a gente percebe eh, reações de filhos, de netos, de sobrinhos com as pessoas mais idosas que passam pelo infastio, que passam pelo distanciamento para não ter que conviver com as dificuldades da idade madura. Né? Quando a pessoa tem, além das dificuldades físicas, muitas vezes afloradas as suas dificuldades morais ou as suas dificuldades espirituais. Então, as pessoas acabam dentro daquele julgamento que nós vamos ver mais daqui a pouco, rotulando os mais velhos e muitas vezes se afastando para não ter que conviver com eles. Ou o contrário, muitas vezes os mais velhos que estão lidando com uma geração completamente diferente hoje, de pessoas que estão ligadas ao mundo digital, e a gente vê pessoas mais velhas tendo que lidar com sobrinhos ou com netos, e não conhecendo a realidade, não sabendo lidar com essa realidade, muitas vezes se afastam e não convivem mais como deveriam. Então, esse desafio que Jesus nos traz, né, na misericórdia, na necessidade da misericórdia, é entendermos o momento em que passamos. Né? Hoje, em pleno século XXI, nós vivemos uma realidade na nossa vida de relação que nos traz uma complexidade muito maior na nossa convivência. E muitas vezes, dada a complexidade dessa convivência, nós nos tornamos pessoas pouco misericordiosas ou pessoas não misericordiosas, pessoas sem misericórdia, sendo cruéis, desumanos, indiferentes, frios, insensíveis, impassíveis e desatentos, para ficar em algumas das definições do dicionário sobre uma pessoa que não tem misericórdia em relação àqueles que estão à nossa volta. Então, é necessário que façamos essa reflexão. Somos de fato misericordiosos? Exercemos a nossa misericórdia com todos aqueles que necessitam dessa misericórdia ou só dentro daquelas situações onde eu tenho interesse, que seja um interesse material, que seja um interesse transitório, que justifique que eu haja de uma forma diferente, quando a minha realidade, a minha avaliação enquanto espírito imortal mostra que, a bem da verdade, ou na verdade, eu não serei exatamente alguém misericordioso. Né? Então, a gente tem é, vários exemplos no Evangelho de Jesus de como nós temos que enxergar a misericórdia de uma forma um pouco maior. A miséria alheia, ela merece misericórdia, mas a miséria moral também merece nossa misericórdia. Nos movermos por alguém que se perdeu no caminho da evolução moral, alguém que aos nossos olhos, dentro do nosso entendimento e principalmente dentro do nosso julgamento, que nós vamos falar daqui a pouco, alguém que errou. Né? Então, se essa pessoa, se alguém errou e nós entendemos que ela merece a nossa compaixão, a nossa misericórdia, nós devemos estender as nossas mãos, independente de quem seja. Mesmo lá na parábola do bom samaritano, quando nós temos ali, todos eu acho que conhecem a parábola, né? Do homem caído na beira da estrada, que passa o sacerdote e não ajuda, passa o levita e não ajuda, passa o sacerdote e não ajuda, por fim passa o samaritano, que representava um povo desprezado pelo povo judeu, porque eles não seguiam fielmente as leis judaicas, mas é o bom samaritano que ajuda o irmão caído, né? E a gente lê na bibliografia espírita, principalmente num texto de Emmanuel, no livro Coragem, as posições dos discípulos após ouvirem essa parábola de Jesus, que eles começaram a julgar cada um daqueles que passaram, né? Eles começam a julgar o sacerdote, o levita, eles passam
a julgar, né, o próprio samaritano, e a gente vai vendo que esse julgamento é algo que nós fazemos na nossa vida também. Por isso que quando nós chegamos nos itens 11 a 13 do capítulo 10, nós vamos ser chamados por Jesus a olhar que tipo de posição a gente tem em relação às ações ou às situações da nossa vida, como nós nos comportamos. E principalmente quando nós olhamos as situações de fora, não vivenciando essas situações, qual é a posição que nós temos? Se nós sabemos entender a posição de cada uma das pessoas dentro das situações e principalmente se nós olhamos as pessoas assim como nós somos, como espíritos imortais, numa fase de aprendizado, alguns mais, outros menos avançados de acordo com os seus méritos. Muitas vezes nós nos colocamos na posição de julgadores e aí passamos a tecer comentários ou a traçar definições à luz daquilo que nós entendemos como convenientes. Da mesma forma que os discípulos fizeram após a parábola do bom samaritano. Então, olhamos o levita, olhamos o sacerdote, olhamos o bom samaritano e vamos julgando a partir dos nossos olhos, a partir da nossa experiência, a partir da nossa vivência. Agora, quem somos nós, do ponto de vista de espíritos imortais, para usarmos a nossa experiência, a nossa vivência, para julgar alguém ou para tecer comentários a partir ou sobre alguém? E aí, vamos então vir, né, feito esse preâmbulo, vamos para os capítulos ou para os itens 11 a 13 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vou só pegar aqui para a gente poder não deixar passar nada. O Evangelho a gente não pode deixar passar nenhuma palavra, porque ele é tão rico que às vezes com uma palavra o entendimento muda. Mas lá no item 11, diz Jesus, num trecho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2: não julgueis, a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Então, Mateus, e aí trazendo as palavras de Jesus, nos dá uma ideia dessa lei de ação e reação quando ele diz: na medida em que julgardes, será julgado. E se nós lembrarmos esse capítulo, embora não seja o nosso estudo de hoje, ele começa falando do perdão, né? Quando ele fala da misericórdia, ele vai falar do perdão. E aí então vem Mateus e diz: com a mesma medida que julgares, será julgado. Portanto, nós temos aqui a ideia clara de ação e reação. No momento em que nos posicionamos, tomando partido ou nos colocando numa posição de julgadores, nós nos colocamos também numa posição de sermos julgados. Nós vamos permitir ao outro que nos julguem. Agora vamos pensar, meus irmãos, em como seria a nossa vida se nós nos afastássemos desse tipo de atitude. Se nós soubéssemos olhar o que passa à nossa volta, se nós soubéssemos entender a realidade à nossa volta de uma forma isenta, de uma forma desapaixonada, e olhássemos a realidade sob a luz do espírito imortal, sob a ótica do espírito imortal, entendendo que muitas vezes as pessoas agem de um modo que não nos parece positivos, porque não nos agradam, mas nós apenas olhamos a situação e julgamos essa pessoa. E o que é pior, né? Nós não nos satisfazemos só em julgar alguém. Nós precisamos compartilhar o nosso julgamento com um monte de outras pessoas. Então, atualmente, isso ficou muito mais fácil, né? No passado, para que a gente pudesse compartilhar os nossos pensamentos, nós tínhamos que estar perto das outras pessoas, né? O máximo que dava de trabalho era fazer uma ligação telefônica.
Então tínhamos que parar na frente do telefone, discar naqueles aparelhos antigos, esperar a linha, né? Que antigamente a gente esperava a linha. Vocês devem se lembrar disso, né? Algumas pessoas devem se lembrar disso. Nós esperávamos a linha e ligávamos. Hoje em dia nem isso a gente precisa, né? Então a gente se acha no direito de julgar alguém, a gente simplesmente passa a mão no celular ou no smartphone e passamos uma mensagem num grupo onde tem 30, 40, 50 pessoas. E a partir disso que nós fazemos, nós vamos então impactar a vida daquele que está sendo julgado e a vida de mais 30, 40, 50 pessoas que estarão recebendo muitas vezes uma informação que carrega um viés, carrega uma realidade individual, uma realidade daquele que fez o julgamento, mas que a partir de um ponto, de um estímulo, desenvolvem um raciocínio parecido e muitas vezes errado acerca daquela pessoa que foi julgada erradamente e compartilhado um julgamento errado. Então, ao mesmo tempo que hoje nós temos a tecnologia que nos favorece numa série de coisas, nós temos a tecnologia também que pode, a partir de um mau julgamento, contaminar uma série de outras pessoas numa fração de minutos. E isso toma uma proporção absolutamente desnecessária, absolutamente equivocada, prejudicando a vida não só daquele que está sendo julgado, não só daquele que julgou, porque se colocou também no papel de ser julgado, e é isso que diz esse trecho do Evangelho, quando ele diz: Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servidos para com os outros, já dizia Jesus há 2000 e tantos anos atrás, que nós nos colocamos também na vitrine. No momento em que nós julgamos alguém e compartilhamos esse julgamento com outras pessoas, nós também estamos nos colocando numa vitrine para que sejamos julgados. E nós nos colocamos nessa vitrine na mesma medida com que julgamos. Então, na medida em que nós compartilhamos opiniões, julgamentos, nós precisamos entender qual é o interesse desse julgamento e, principalmente, qual é a compaixão e aí então a misericórdia em decorrência com que nós estamos passando ou compartilhando uma opinião que carrega nela o julgamento de alguém ou traz embutido o julgamento de alguém. Nós muitas vezes não nos damos conta, nós não paramos para essa reflexão. Por isso que eu comecei dizendo que o capítulo 10 ele é altamente desafiador para nós espíritos imortais, porque nós nos fechamos naquilo que os nossos sentidos materiais nos trazem ou naquilo que os nossos interesses materiais nos trazem e muitas vezes nós nos desconectamos da nossa realidade de espíritos imortais e contaminados ou impactados por uma situação que nós julgamos ser importante, saímos desdobrando o nosso pensamento àqueles que nos cercam, muitas vezes de forma irresponsável ou eu diria de forma irrefletida. Nós não refletimos e agimos impulsivamente no sentido de compartilhar uma opinião que vai denegrir alguém ou que vai causar um problema para alguém, mas ao mesmo tempo nos colocamos numa situação onde nos deixamos expostos ao julgamento na mesma medida em que julgamos. Então, esse primeiro trouxinho do Evangelho de Mateus traz essa realidade para a gente. E aí, o segundo trecho, que é o item 12 do Evangelho, é um trecho de João que vai nos falar da mulher adúltera, né? Quando Jesus, então, recebe escribas e fariseus que lhe trazem uma mulher que foi apanhada em adultério e colocam-na na frente de Jesus, dizendo: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Se Moisés, pela lei, ordena que lapidem, que joguem pedra nas adúlteras, qual é a tua opinião sobre isso? Então, primeiro nós precisamos entender o momento histórico. Jesus estava sendo desafiado
pelos escribas e fariseus, os doutores da lei, que queriam pegar de Jesus uma falha, né? Então eles estavam ali provocando Jesus, e se Jesus dissesse naquele momento para não apedrejá-la, ele estaria indo contra a lei mosaica, que mandava apedrejar mulheres adúlteras. Mas Jesus, do alto da sua evolução espiritual, da sua evolução moral, toma uma posição um pouco diferente. Então voltemos para ouvir o que diz o Evangelho. Assim diziam para tentar e terem do que acusar Jesus. Porém, Jesus, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a julgá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. E ficou Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça, e então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Então Jesus responde: Também eu não te condenarei. Vai e não peques mais. Esse é o trecho do Evangelho de Jesus. E se nós olharmos esse trecho com bastante atenção, nós vamos tirar alguns ensinamentos, como sempre, de uma forma bastante prática. O Evangelho de Jesus, apesar de nos ser trazido por parábolas, que era a linguagem reconhecida ou mais reconhecida naquela época, hoje já se faz melhor entendido pela doutrina espírita. Nós já começamos a entender melhor a linguagem de Jesus e principalmente os detalhes envolvendo a parábola. O primeiro dos detalhes é como Jesus era tentado pelos escribas e fariseus. E se nós pararmos e olharmos em volta da nossa realidade, nós vamos ver como nós somos tentados pela realidade que nos cerca. Quantas vezes somos obrigados ou somos chamados a dar opinião, e uma opinião muitas vezes contundente, acerca da nossa realidade, muitas vezes distantes do nosso dia a dia, mas que por conta de paixões, e principalmente paixões que cercam aqueles que estão próximos de nós, nós somos obrigados a nos posicionar, né? Então, não precisa ir longe, basta olhar o que acontece nos grupos de família, né? Que a gente muitas vezes vê como desagregam as famílias opiniões sobre futebol, sobre política, sobre questões que muitas vezes para nós passa ao largo, nós não somos nem tão atentos assim, nós não somos obrigados a nos posicionar. Da mesma forma faziam já os fariseus e os escribas com Jesus. Eles tentavam, e diz claramente João nesse trecho, tentavam, quando ele diz ali, tentavam, foram, é, que diziam para o tentar e terem do que o acusar. Muitas vezes nós somos pegos nessas armadilhas. Nós também somos tentados para sermos acusados de termos uma posição diferente ou uma posição mais eloquente, e essas tentações estão em toda parte, né? Estão no trabalho, estão na família, estão na realidade da vizinhança, estão na realidade na casa espírita, muitas vezes. Nos vemos tentados a tomar uma posição que não é algo que de fato seja necessário, mas somos instados, né? Somos provocados, assim como os escribas e fariseus provocaram Jesus. E aí vem mais um detalhe da parábola, quando diz: Jesus, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo. Esse gesto de Jesus traz um ensinamento extremamente importante, que é o pensar, o parar para pensar, o parar para refletir. Antes de simplesmente emitirmos um julgamento, que a gente faça uma reflexão, que a gente faça uma avaliação sobre a situação e entendamos se de fato nós precisamos nos posicionar
ou se simplesmente nós podemos tomar uma posição que, ainda que agrade a alguns, é uma posição verdadeira e melhor, não só individualmente para nós, mas principalmente melhor para a coletividade. Muitas vezes, esse ato que Jesus fez, nós não fazemos. A gente responde de pronto. É o tal do pronto falei, né? Muita gente fala, ih, pronto falei. Só que o pronto falei, ou sincericídio, tem muita gente que chama isso de sincericídio, exprime ou traz uma carga de sofrimento para outros e se faz sofrer a outros, nos faz sofrer também, porque a gente sabe que toda decisão que nós tomamos que leva ao sofrimento ou que não é uma decisão para o bem de todos, em algum momento nós seremos cobrados sobre essa decisão. Então, Jesus nos ensina: calma, reflita, pense, avalie antes de simplesmente sair julgando, antes de simplesmente expressar a sua opinião, que na maioria das vezes vem carregada do orgulho, da vaidade e do egoísmo, porque ainda somos muito impactados por esses males, né? Por aquilo que o mundo material nos traz como desafios. Então, no momento em que Jesus abaixa e escreve na terra, ou escreve no chão com o dedo, ele nos ensina a fazermos uma reflexão saudável, madura, antes de expressarmos a nossa opinião ou antes de julgarmos uma situação. E aí levanta Jesus e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não se posicionou como os escribas queriam que ele se posicionasse, que era dizendo: apedrejem a mulher porque a lei manda, e isso então faria com que ele fosse contrário à lei de amor, justiça e caridade que ele mesmo pregava. Ou ele dissesse: não, não a apedrejem, ela não merece o apedrejamento, o que seria contrário à lei. Mas Jesus levanta e chama cada um à consciência, à autoconsciência. Quando ele diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Muitas vezes nós evitamos entrar num confronto consciencial com aqueles que nos trazem um desafio, ou nos trazem uma tentação, ou nos trazem uma provocação, por entender que nós vamos nos ou parecer fracos ou parecer muitas vezes autoritários, na medida em que a gente coloca a nossa posição e é contrário ao outro. Lembremos de Jesus, que dizia: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Nós precisamos sim nos posicionar frente às situações, mas olhando o bem coletivo, olhando o bem acima de tudo, não o bem pessoal ou o interesse pessoal, mas principalmente nos posicionando de forma que nós tragamos um traço de realidade àqueles que nos provocaram. Então, quando Jesus diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele faz com que cada um olhe a sua consciência. Quantas vezes, meus irmãos, nós não recebemos uma informação e saímos transmitindo essa informação sem questionar quem nos passou, principalmente um julgamento. Normalmente isso vem muito eivado, né, de paixão. A gente sai transmitindo sem voltar para quem nos passou e falar: escuta, isso é verdade? O que isso faz de bem para nós ao divulgar? Ou o que isso faz de bem àquele que nós estamos julgando aqui? Então nós precisamos trazer esse puxão de orelha consciencial quando nós somos instados a nos posicionar ou a julgar alguém. Em seguida, Jesus abaixa-se de novo e começa a escrever no chão. É um segundo momento onde Jesus espera a reação. E nós muitas vezes não esperamos a reação daqueles que de alguma forma nós estamos envolvidos. Nós simplesmente saímos ou retrucando, ou fazendo uma reação violenta, ou muitas vezes colocamos numa posição de subordinação, de subserviência. Jesus mais uma vez nos chama a reflexão,
a calma, a tranquilidade frente às situações. Então, quando Jesus se abaixa, ele queria entender qual seria a reação daqueles que ele provocou consciencialmente. Ele trouxe um dilema consciencial para os levitas e para os escribas e para os fariseus, quando ele diz: ok, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Mas a gente nunca sabe a reação do outro quando nós o colocamos frente à sua própria consciência, porque também nós não sabemos a nossa própria reação quando colocados frente à nossa própria consciência. Então Jesus diz: calma, dê tempo para que se entenda o que está passando. E a partir daí a gente vai ver como agir. Né? Então, sem precipitação, sem tomarmos uma posição que seja refletida, que seja pensada. E aí então nós vamos ter a reação dos escribas e dos fariseus. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Nós já somos conhecedores da doutrina espírita. Nós já entendemos um pouco melhor as parábolas de Jesus. Quando João nos traz essa ideia, afastando-se primeiro os velhos, ele não estava falando, para que no nosso entendimento, necessariamente dos velhos de idade, mas principalmente daqueles que têm uma ideia arraigada, uma ideia fechada, uma ideia que não permite um outro olhar. Então, nós temos infelizmente ainda, né? Essa tentação a dizer as pessoas mais velhas não pensam diferente. E aí, quando João traz os mais velhos se retiraram primeiro, ele estava falando daqueles que nunca foram chamados a uma revisão consciencial, nunca foram chamados a refletir sobre as suas posições. E Jesus faz isso. E quando ele fala primeiros mais velhos, é que todos estamos numa posição de refletirmos, de repensarmos, de reavaliarmos. Por mais que pareça que nós tenhamos o domínio total das situações. Nós somos, como espíritos, aprendizes ainda. Nós temos muito a aprender em evolução moral. Então, no momento em que fizermos a auto-reflexão, a autoavaliação, todos nós temos muito a aprender. Então, termina Jesus, ou continua João, quando Jesus fica a sós com a mulher, colocada no meio da praça, e pergunta: onde estão os que te acusaram? Onde estão aqueles que te julgam? Onde estão aqueles que, com ideias preconcebidas, acabam traçando um perfil sobre você ou dizendo quem você é, se mal te conhecem? Nós conhecemos as pessoas materialmente, mas nós ainda não aprendemos a ver as pessoas sob o ângulo de espíritos imortais. Nós olhamos a casca e esquecemos a essência, ou fazemos de conta que não entendemos a essência. E Jesus, na sua imensa sabedoria, e nos vê enquanto irmão, como espíritos imortais, ele nos vê a essência. Ele não vê a nossa realidade, ele não julga pelo adultério, mas ele sabe o que vai dentro de cada um. E nós precisamos fazer esse exercício de olhar o outro e entender o que vai dentro do outro. Por isso que o trecho do Evangelho diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Somos todos, meus irmãos, aprendizes enquanto espíritos imortais. Todos nós, e ainda na Terra, no mundo de provas e expiações, temos muito a aprender porque muito erramos. E se muito erramos, pecados temos. Se temos pecado, temos que tomar muito cuidado nos julgamentos que fazemos. Não deixar que as emoções aflorem, não deixar que as paixões tomem conta do nosso espírito no momento em que estivermos dando a nossa opinião, avaliando uma situação, trazendo um ponto de vista, mas sempre buscarmos o apaziguamento, sempre buscarmos a consciência tranquila, sempre buscarmos a paz para o nosso espírito imortal, que muitas vezes nos tira a paz enquanto encarnamos o seu sim, sim
e o seu não, não. Por isso que ele acaba dizendo o trecho do Evangelho: vai e não peques mais, porque ele sabe que aquele espírito da mulher adulta, ainda da mulher adúltera, desculpe, tem muito a aprender, mas também tem muito a ensinar. Assim como todos nós temos, dentro da nossa realidade, muito que ensinar, mas também muito que aprender. Nós precisamos, acima de tudo, termos consciência de que somos falíveis, de que ainda estamos engatinhando espiritualmente e que nessa nossa caminhada muito ainda julgaremos e muito ainda seremos julgados. Mas começamos nós a fazer um exercício de reflexão. Comecemos nós a fazer um exercício de disseminar a paz, de compartilhar a bondade, de compartilhar a benevolência, de compartilhar o perdão, porque certamente esse tipo de atitude vai fazer com que nós consigamos fazer aquilo que Jesus nos conclama a fazer, não julgar para não sermos julgados. Espero que as palavras tenham atingido o coração de todos, que Jesus nos ilumine, nos ampare e que nos faça ter a seriedade necessária para evoluirmos enquanto espíritos imortais. Muito obrigado, meus irmãos. Meu amigo, muito obrigado pelas suas palavras. Gostei muito dessa definição que você deu de os mais velhos, né? Aqueles que ainda estão muito agarrados àquelas tradições antigas, né? Bem fechadinhos nas suas caixinhas ainda, né? Então, muitas vezes a gente é jovem, mas ainda está com a mente muito presa aos preconceitos, não é isso? Muito arraigado aos preconceitos. Eu gostei muito disso, muito bom mesmo. Então, meu amigo, muito obrigado. Leve o nosso abraço aos companheiros do Grupo Boa Nova de Estudos Espíritas, lá no Maitá. Um beijo no coração de todos os irmãos e que possamos contar com você outras vezes aqui na nossa casa, principalmente para conversar sobre o Evangelho, né? O Evangelho é maravilhoso. Então, que a Muito paz obrigado. do Senhor esteja com você, com a sua família, e que Deus abençoe a sua trajetória de divulgador do Evangelho do Senhor. Tá bom? Bem, companheiros, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo muito a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado nessa caminhada, ouvir esse companheiro, o Ricardo, que nos ajudou, ampliou a nossa mente, o nosso entendimento sobre essas questões tão importantes do Evangelho. E para encerrar aqui, eu vou pedir à companheira Cris. Cris, por favor, minha amiga, você pode ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Oi, posso? Boa noite. É, o estudo foi muito bom. Muito obrigada. Pedimos a Jesus, nosso mestre amado, irmão, Deus nosso Pai querido, que, é, que possamos nos reportar a eles sempre em gratidão e porque foi nos ensinado o perdão, que possamos perdoar e nos perdoar acima de tudo. Que nossos irmãos, nossos mentores espirituais de cada um individualmente e os mentores de nossas casas possam estar alegres, porque a partir do ensinamento da noite de hoje também vamos passar a refletir mais um pouco e darmos mais um passo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, desejo a todos uma boa noite, de muita paz, de muita reflexão, e aproveitem para assistir o filme de Barrabás. É lindo, é lindo. Não sei se você conhece, Ricardo. Barrabás com Eu Antônio. ouvi no início você falar. Eu vou mandar para você o link. O filme é belíssimo, é belíssimo. Muitos ensinamentos. Que Deus abençoe Excelente. a todos. Tchau, gente. Tchau, Até fiquem com Deus. amanhã, Boa se Deus noite. quiser. Boa Boa noite noite. a todos. Obrigada. Obrigado Bom pela descanso. presença dos amigos. Eu vou encerrar aqui a reunião para todos, tá?